e todos aqueles que estão nos assistindo. Com o decreto de confinamento social, substituímos a escola bíblica e os cultos pelos cultos online. Agora vamos orar. Abaixe sua cabeça e vamos começar. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, vai abençoando, Senhor, protegendo aqueles que precisam da Tua ajuda, aqueles que estão nos hospitais, Senhor. Senhor Deus, muito obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui gravando esse culto. Senhor Deus, protege todas as famílias que estão precisando da Sua ajuda. Em nome de Jesus, amém. Agora vamos fazer a leitura bíblica com a irmã Neurislane. Saúde a todos com a paz do Senhor. Vamos abrir a Bíblia no Salmo 146, a partir do verso 1. Diz assim: Louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Não confies em príncipes, nem em filhos de homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornam-se em sua terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, e que guarda a verdade para sempre, que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda os estrangeiros. Ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente. O teu Deus, ó Sião, é de geração em geração. Louvai ao Senhor. Amém. Agora vamos louvar ao Senhor. Amém, irmãos, neste momento vamos louvar ao Senhor, amém? Aqui
prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor. Amém. Vamos nesse mês do Espírito de adoração. Vamos louvar o Senhor. Amém. Levante suas mãos com devoção. Vamos louvar o Senhor e cantar comigo. Amém. Tira o pecado do Messias adorado, esperado por nós. Quão precioso Cordeiro de Deus, quão precioso Cordeiro de Deus. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Filho de Deus, que tira o pecado do mundo, o Messias adorado, esperado por nós. Quão precioso Cordeiro de Deus, quão precioso Cordeiro de Deus. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Só teu nome é doce como mel. Só teu nome é doce como só teu nome é doce como Amém, irmãos? Agora vamos passar para a ministração da palavra, mas antes quero chamar a irmã Amanda para orar. Amém? Vamos fechar nossos olhos e vamos orar.
Senhor nosso Deus, eterno Pai, queremos te agradecer, Senhor, por mais um dia, te agradecer, Senhor, porque Tu nos tens, Senhor, trazido até aqui, ó Pai, em segurança, ó Pai. Deus abençoa, Senhor, o Teu Filho, ó Pai, usa ele, ó Pai, que cada palavra, Senhor, que sai da boca dele, ó Pai, seja, Senhor, direção Tua, ó Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida dele, ó Pai, e abençoa, Senhor, cada um que vai assistir, ó Pai, que eles venham ser tocados, ó Pai, meu Deus, abençoa, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, meus amados irmãos, minhas irmãs, todos que nos assistem, nos dão a alegria e o prazer de estarem participando conosco nesses momentos de dificuldade pandêmica. Nós agradecemos a Deus por podermos chegar até você através da rede social. Eu quero saudá-los nesse momento em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem amamos de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças, de todo o entendimento. A Ele seja a honra, a glória, o louvor, a adoração, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amados, hoje, dia 9 de abril de 2020, nós estamos no 21º dia de confinamento, reclusos em nossas próprias casas, respeitando e cumprindo o decreto prorrogado pelo governo do estado do Ceará, até o dia 20 de abril. Isso por causa do maldito coronavírus, tão anunciado, tão temido, tão visto e por toda a humanidade. Em obediência a Deus e às autoridades, nós continuamos cumprindo todas as normas e as determinações do Ministério da Saúde. Estamos cuidando dos idosos a partir de 60 anos, estamos tendo cuidado com as crianças e encorajamos a todos a continuarmos cumprindo essas normas, considerando que elas são feitas, determinadas por autoridades da área. Damos graças a Deus porque até aqui nenhum membro da igreja foi afetado por esse vírus. Deus tem cumprido a sua palavra nas nossas vidas, na vida da igreja, o povo que se chama pelo seu nome, a igreja que o Senhor Jesus Cristo disse, minha igreja, o corpo de Cristo formado por todos os convertidos em toda a face da terra. Essa igreja, a genuína igreja, a igreja triunfante, que está junto da igreja militante. Essa igreja o Senhor tem guardado, tem suprido, tem protegido e tem sustentado a saúde de cada um desses membros. Graças a Deus por tudo isso. Amados, nessa oportunidade, nós queremos meditar com vocês em um texto bíblico que está no livro de 1 Samuel, no capítulo 17. Esses dias nós temos, desde o dia 20, nós temos meditado com os irmãos em textos sagrados como Salmo 91, Mateus capítulo 6, Salmo 15, Efésios capítulo 6. Nós temos meditado com os irmãos no Salmo 23. Nós temos compartilhado com os irmãos textos sagrados que nos trazem orientação, advertência, socorro,
consolo, conforto. Porque sabemos que o nosso socorro vem do Senhor. Eu sei que nós estamos passando por um momento bem difícil. A humanidade está parada, reclusa, confinada. A economia do país, do mundo, parou praticamente. Já começam a aparecer as carências e as necessidades de dinheiro, apesar das ajudas que o governo tem anunciado, mas que ainda não chegaram. Começa a aparecer, surgir falta de suprimento alimentício, mas isso faz parte desse momento de dificuldade causada por esse vírus tão minúsculo, invisível, mas que tem sido temido pela população mundial. A igreja, nós temos conversado com a igreja, que a igreja não pode estar sofrendo aquilo que um ser humano normal, comum, que não tem Deus no coração, que não tem aliança com nosso Senhor Jesus Cristo, não pode passar. Por quê? Porque a igreja é propriedade do Deus vivo. Diz a Bíblia, a igreja é coluna e firmeza da verdade. A igreja é formada por membros do corpo de Cristo. Na vida da igreja, sobre a igreja do Senhor, aquela que o Senhor Jesus Cristo chama de minha igreja, aquela pela qual Ele deu a sua própria vida, essa igreja precisa estar isenta, precisa estar firme, precisa estar consolada, precisa estar confortada pela palavra de Deus. Esse texto do capítulo 17 do livro de 1 Samuel é um texto que fala, narra o episódio que ocorreu na vida de Davi, envolvendo a nação israelita, os israelitas, envolvendo o rei Saul, o primeiro rei da história de Israel, bem como um dos homens mais conhecidos da Bíblia, que é o gigante Golias. Nesse texto, amados, há muitos ensinos para nós. E eu gostaria de ler alguns versículos, e você, se tiver Bíblia, pode abrir e acompanhar. Em 1 Samuel capítulo 17, o texto sagrado é longo, mas queremos ler para que nós, evidentemente nós vamos comentar pouco, mas queremos que essa narrativa encontre lugar nos nossos corações e nos esclareça alguns pontos que são fundamentais. Nós colocamos um tema nessa palavra que é vencendo os gigantes nos nossos dias. O texto fala de Davi, um adolescente, ruivo, de boa aparência, não tinha cara de guerreiro, não tinha cara de lutador, mas tinha aparência de uma pessoa comum, mas que se coloca diante de Deus para acabar com a afronta do exército dos filisteus contra o exército de Israel. E nessa narrativa, nesse fato que ocorreu, nós podemos considerar muitos ensinos para nós nesses dias. Veja por quê? Porque nós estamos vivendo dias de grandes dificuldades. Nós estamos vivendo dias em que um minúsculo vírus tem sido um grande gigante para o mundo. O coronavírus tem sido, para nós desses dias, o grande gigante, maior
do que Golias. Golias afrontou apenas o exército de Israel. Mas o coronavírus tem afrontado 11 bilhões de pessoas no mundo todo. Veja o tamanho desse gigante. Evidentemente, devemos considerar que a importância dada ao coronavírus tem sido excessiva, tem sido mais do que o necessário. Tem se divulgado muito que o coronavírus vai matar bilhões de pessoas e que os países não estão preparados para enfrentá-lo. Mas, meus amados, não é tudo isso não. Ainda que fosse nesse momento de meditação na palavra de Deus, nós queremos encorajar você a crer que diante do Golias, o grande gigante que afrontou o exército de Israel, diante desse minúsculo, mas grande gigante, assim como Davi afrontou Golias, a igreja do Senhor que está na terra, ela está na posição de Davi. A igreja é a representante de Deus na terra, assim como Davi era o representante de Deus ali junto ao povo de Israel, no enfrentamento do gigante Golias. O Davi era um homem simples, um jovem, um rapaz. O Golias era um gigante, um homem de quase 3 metros de altura, um homem que tinha uma armadura incarregável por um homem comum. Há uma grande diferença entre o que Golias era e aquilo que Davi era do ponto de vista humano. Meus amados, há uma grande diferença entre aquilo que hoje é o coronavírus e a igreja do Senhor. Quero dizer para você, a despeito de algumas autoridades erroneamente, enganadamente, estarem querendo que a igreja se cale, estarem querendo que a igreja não cultue, estarem querendo que a igreja cale a boca, se esconda, a despeito disso, queremos dizer a você nesse momento que a igreja de Jesus Cristo, a igreja comprada, lavada, regenerada pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é o pequeno Davi dos nossos dias, diante do minúsculo, mas enorme gigante chamado coronavírus. Amados, nós temos enfrentado muitos vírus. Nós temos enfrentado muitos vírus. Nós temos enfrentado o desemprego como gigantes, né? Nós temos enfrentado doença, nós temos enfrentado desarmonia familiar, nós temos enfrentado falta de emprego, nós temos enfrentado depressão, nós temos enfrentado, como povo, temos enfrentado ansiedade, nós temos enfrentado tantas coisas, a violência, temos enfrentado a saúde defasada, nós temos enfrentado muitas coisas. Enfrentamos na história da humanidade, desses que para a humanidade foram grandes Golias, grandes gigantes, nós enfrentamos agora a 11ª praga. Nós enfrentamos o ebola, enfrentamos a febre espanhola, enfrentamos o H1N1, enfrentamos a AIDS, enfrentamos quantos vírus temos enfrentado durante a história da humanidade e que mataram muito mais pessoas do que o coronavírus tem morto. Mas as pessoas têm alarmado demais. Há uma informação que no Brasil haverá a morte de
2 milhões de pessoas. Eu quero dizer para você, nesse momento, que isso jamais acontecerá. Estou falando isso para você baseado em estatística, baseado em pesquisa? Não. Estou falando isso para você em nome do Senhor dos Exércitos, a quem o coronavírus não pode afrontar. Como membro da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, esse vírus não pode afrontar a igreja do Deus vivo, o povo do Deus vivo. Não pode e não afrontará. Enquanto muitos estão pondo Deus fora, colocando Deus de lado, eu quero dizer a você que há no mundo, o mundo que tem negligenciado Deus, há no mundo um povo de propriedade exclusiva de Deus e que não abre mão do seu Deus, confia no seu Deus, expõe-se pelo seu Deus, expõe-se para o seu Deus, porque confia nele, que é o proprietário exclusivo dessa igreja. Meus amados irmãos e minhas irmãs, o Davi, esse menino, podemos chamá-lo de menino, considerando que a palavra de Deus diz que ele era um moço de boa aparência e que estava disposto a apresentar-se diante daquele gigante que afrontava o povo de Israel. E quando Davi é ordenado pelo seu pai para ir ver como estavam os seus irmãos, 3 dos seus irmãos que estavam nas fileiras do exército de Israel, servindo a Saul, o Davi, em obediência ao seu pai, a Bíblia, o texto sagrado diz que ele se levantou de madrugada, em obediência ao seu pai, tomou todas as coisas que o seu pai orientou que ele levasse para os seus irmãos e também para o general, chefe das tropas do exército. O texto diz que ele levantou-se de madrugada e foi. Chegando lá, deparou-se com a afronta do exército dos filisteus contra Israel, encabeçada pelo gigante Golias. E o Davi começa a questionar. E o Davi começa a se preocupar ou a se ocupar com aquela situação, porque o Davi entendia que o exército de Deus não podia ser afrontado, porque Deus é o Senhor dos exércitos. E a Bíblia Sagrada diz, o texto sagrado diz, que o Davi se coloca à disposição de Saul para enfrentar o exército, não apenas o Golias, mas enfrentar o exército de Israel, o exército dos filisteus, porque enfrentando o gigante Golias, consequentemente ele estaria derrotando o exército dos filisteus. E o Davi é levado à presença de Saul. Saul era o primeiro rei de Israel, o rei humano. Saul tornou-se rei por permissão de Deus, por causa de que, na época, o profeta de Deus, que era ao mesmo tempo juiz, ele estava velho, ele estava cego e era muito gordo. E os seus filhos, estou falando do Eli, e os seus filhos, Hofni e Finéias, que eram aqueles que deviam dar sequência ao ministério sacerdotal, profético e de juiz diante do povo, entre Deus e o povo, os meninos estavam com traquinagem, estavam profanando o templo. E o velho sacerdote, profeta e juiz,
avançado em idade, não podia mais exercer o seu ministério. E por conta disso, os filisteus, sabendo dessa verdade, eles se posicionam e decidem, naquele momento de negligência com Deus, para com Deus, eles decidem tirarem proveito daquilo. E eles invertem contra Israel. O exército de Israel é derrotado. Eles pegam a arca de Deus e eles levam consigo a arca de Deus. Um dos soldados de Israel foge e vai à casa do profeta. Chegando lá, ele informa para Eli que estava vindo das fileiras. E Eli, diz o texto sagrado, que estava sentado em uma cadeira. E o soldado relata que o exército de Israel tinha sido derrotado e que a arca de Deus havia sido levada pelos filisteus. O texto sagrado diz que Eli, ao ouvir que a arca de Deus havia sido levada pelos filisteus, ele se assusta, se comove, cai, quebra o pescoço e morre. A nora de Eli, a esposa de Finéias, ela estava grávida. E ao ouvir essa notícia, diz o texto sagrado, que ela começou a sentir dores de parto. E sentindo dores cruciais, as parteiras vieram e o menino nasceu. Diz o texto que ela não resistiu, mas antes de morrer, ela olhou para o menino, não ouviu as parteiras, mas olhou para o menino e disse: e acabou. Foi-se a glória de Israel. Todos sabiam, e ali ela faleceu, todos sabiam que a glória de Israel era a presença de Deus. Todos sabiam que a presença de Deus estava representada naquela arca. Dentro da arca estavam as tábuas da lei, que representava como que a constituição de Deus para o seu povo. Dentro da arca estava um recipiente com maná do deserto, simbolizando a provisão de Deus. Dentro da arca estava também, uns dizem que era dentro, outros dizem que era fora, mas estava o cajado de Arão que florescera. Aquela arca, queridos, era a presença de Deus. E os filisteus a levaram. Quando eles levaram a arca, aonde eles a colocaram, começou a haver desgraça, doença, tumores, peste de rato. E aí, quando perceberam os filisteus que isso estava acontecendo por causa de que a arca de Deus estava ali, eles tomaram a arca e a colocaram no templo do seu Deus, o Deus Dagom. Anoiteceu, no dia seguinte, o rei Dagom, a grande estátua, estava caída no chão, de rosto, de cara na terra. E eles ficaram perturbados e disseram: certamente foi um acidente. Ergueram a estátua novamente. No dia seguinte, entraram no templo de Dagom e estava lá a estátua de Dagom, caída de bruços, com o pescoço e os 2 braços quebrados. Aí eles temeram. Decidiram, vamos tirar do meio de nós essa arca, porque essa arca está nos trazendo prejuízo. O Senhor de Israel está trazendo juízo sobre nós. E eles decidiram levar a arca de volta. Fizeram um carro novo, pegaram 2 vacas de cria, amarraram as crias, os bezerros, e colocaram as 2 vacas naquele carro, colocaram a arca em cima, e as vacas foram
mugindo, gemendo todo o trajeto. E eles colocaram dentro daquela arca também, junto à arca, ofertas em ouro. 5 figuras de tumores e 7 figuras de ratos em ouro, como oferta ao Deus de Israel, porque eles estavam quebrando o princípio, quebrando o padrão, estavam profanando algo santo, algo sagrado do Senhor dos Exércitos. E eles foram e levaram, devolveram. Amados, nós tiramos que lições para nós nesse episódio todo? Nós aprendemos com isso, meus amados, que nesse episódio nós precisamos entender que Deus pode fazer qualquer coisa. Basta tão somente nós confiarmos, crermos que Deus é Senhor sobre todas as coisas. Deus é Senhor sobre todas as coisas. Veja que Davi enfrenta o gigante Golias. Ele diz: tu vens a mim com espada e com lança, tu tens afrontado o Deus de Israel, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E aí Davi, levado perante Saul, Saul tenta convencer a Davi para Davi revestir a sua armadura. A Bíblia diz que Saul era muito grande. Saul era maior do que todo homem dos ombros para cima. Saul era como que um gigante, não tão grande quanto Golias, mas era um gigante também. E coloca a sua armadura, veste Davi com a sua armadura. E o Davi tenta se mover e não consegue. Que lição nós tiramos disso? Nós tiramos, meus irmãos, que a nossa força não vem de homem nenhum. O nosso poder não vem de homem nenhum. Não vem da força humana, não vem da sabedoria humana, não vem do poder humano. A nossa força vem do Senhor. Mas nós precisamos reconhecer que Deus é Deus, que Ele está acima de todas as coisas. Quem é esse coronavírus diante do Deus Todo-Poderoso? Quem é? Ninguém, nada, nada. Deus sabe, Deus conhece, Deus pode fazer cessar essa pandemia, Deus pode fazer cessar esse vírus, Deus pode, mas nós precisamos crer que Ele pode. O Davi, ele creu que Deus podia todas as coisas. O Davi creu que Deus pode todas as coisas. Ele vai a Golias e diz: olha, tu vens contra mim com espada e com lança, com força bruta, com força humana, com entendimento carnal. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E quando ele chega diante de Saul, Saul questiona: mas você é um jovem, você é um menino, o Golias é um gigante, o Golias é um soldado experimentado, experiente nas batalhas, você não pode fazer isso. E ele diz: rei, meu senhor, o exército do Deus vivo tem sido afrontado, e hoje o meu Deus, o Deus dos exércitos, o entregará nas nossas mãos, nas minhas mãos. O meu Deus. Ele diz: Senhor, eu estava a apacentar as ovelhas do meu pai, e surgiram leão, e surgiu urso, e eu os matei com as minhas próprias mãos. Assim como eu fiz com aqueles, eu também o farei com esse gigante. Em nome do Senhor dos Exércitos, ele será entregue nas nossas mãos. E não podendo andar com a armadura de Saul, o Davi segue confiante que Deus podia usá-lo, assim como havia usado para matar o leão e o urso. Deus podia também usá-lo contra esse gigante que estava afrontando o exército de Deus vivo.
Amados, além de crermos que Deus pode todas as coisas, Ele é maior do que tudo e do que todos, nós precisamos entender que precisamos usar então a armadura certa, a armadura de Deus. Nós tivemos no encontro passado falando sobre a armadura de Deus. Mas veja, porque esse texto fala da armadura de Saul, o termo ali é creia, mas a armadura de Deus é panóplia. E a armadura de Deus, ela é contrária à armadura humana, a armadura de Saul. Tudo que constava na armadura de Saul eram partes segundo o entendimento dos feitores de armadura, ou seja, entendimento humano. É entendimento que se tinha que com aquelas partes daquela armadura podia se defender dos inimigos, das flechas, das investidas, das espadas, de tudo aquilo que era usado na guerra. Mas veja, a Bíblia diz que as nossas armas, as armas da nossa milícia, não são obras da carne, não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir sofisma, desfazer todas as ações do império das trevas. O texto lá de Efésios diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, nós temos um inimigo invisível. Esse coronavírus tem representado tão somente espíritos imundos que nós não vemos, mas temos que lutar contra eles. Mas nós não os venceremos, nós não estaremos protegidos, guardados deles, sem que estejamos revestidos com a panóplia de Deus, a armadura de Deus. Davi preferiu a armadura de Deus e rejeitou a armadura humana de Saul. Veja que o Davi era um garoto submisso e obediente. O Davi era um garoto que cria que Deus era poderoso para salvar-lhe. E quando ele diz para Saul, diz para aqueles homens que naquele dia, diz para o gigante, naquele dia aquela multidão saberia, veria, testemunharia que a salvação vinha era do Senhor dos Exércitos. O povo de Israel não seria salvo nem pela mão de Davi, nem pela mão de Saul. Davi estava em nome do Senhor e por isso Deus salvaria o seu exército, a sua nação, pela sua própria mão, através da vida daquele menino insignificante, através daquele menino novo, daquele menino de boa aparência, que não tinha aparência de guerreiro, não tinha aparência de soldado, não tinha aparência de alguém que tinha que estar na frente das batalhas, mas era alguém que mesmo sem toda essa aparência visível, era alguém que estava debaixo da aparência de Deus. E a armadura de Deus, como falamos na reunião passada, a armadura de Deus é composta, agora eu cito aqui numa ordem mais lógica, que ela é composta pelo capacete da salvação, ela é composta pela verdade, é composta pela justiça, é composta pelo escudo da fé, é composta pela preparação da divulgação do Evangelho da Paz e também composta pela palavra de Deus. Essa armadura, meus queridos, é uma unidade. Nós não podemos entender que temos que falar a verdade e não honrar as outras partes da armadura, e mesmo assim Deus estará nos guardando, nos protegendo. Não. Se nós honrarmos uma parte, 4 partes dessa armadura, e desonrarmos uma, ficará uma brecha para que o diabo nos alcance com os seus dardos inflamados. Nós precisamos compreender que a armadura é um todo. São 6 elementos que formam um todo, um único, uma unidade. É a panóplia de Deus, é a armadura de Deus. Precisamos estar comprometidos sempre, meus amados, com a salvação, com a verdade, com a justiça, com o escudo da fé,
com a preparação do Evangelho da paz e com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amados, a nossa vitória diante desse vírus tão cruel, diante desse vírus minúsculo, mas tão temeroso, diante dessa ação, desse momento, nós estamos nessa guerra, diante desse gigante, nós precisamos estar vestidos e revestidos com a panóplia de Deus, a armadura de Deus. Precisamos estar firmes, meus amados, firmes. Nós não podemos aceitar, e os governantes precisam ouvir isso. Não se pode, ninguém afronta o Senhor dos Exércitos, ninguém afronta Deus, ninguém afronta o povo de Deus e fica sem que nada acontecesse. Nós estamos ouvindo aí notícias de que haverá uma posição no Senado Federal, de que a igreja deverá fechar suas portas até o dia 31 de dezembro. Temos ouvido aí militantes políticos dizerem que prenderão pastores, fecharão as portas da igreja, lacrarão igrejas, se manifestarão contra a ação da igreja. Mas escuta, espero que vocês escutem isso. Ninguém pode afrontar o exército de Deus. O exército de Deus vivo hoje, nos nossos dias, é a igreja lavada, comprada, regenerada pelo sangue do Cordeiro. E o Senhor Jesus Cristo disse que quando alguém perseguisse a um dos seus pequeninos, estaria perseguindo a ele mesmo. Não podemos aceitar que Deus não precisa estar no meio dessas pandemias. Deus precisa ser invocado, Deus precisa ser suplicado, Deus precisa estar agindo no nosso meio, e Ele só o fará se nós crermos que Ele é Deus, que a salvação vem apenas dEle, que a sua palavra tem que estar sendo pregada, ministrada, tem que estar sendo anunciada, que a igreja precisa estar com os joelhos no chão, a igreja não tem que ir para a rua, a igreja tem que estar com os joelhos dobrados, ainda que seja dentro de um quarto, ainda que seja dentro de um templo, mas a igreja não pode abandonar a prática da incessante oração. Meus queridos, meus amados, aqueles que estão se manifestando contra a igreja do Senhor, pedimos que você tenha bastante prudência e cuidado naquilo que você vai falar da igreja do Senhor. Cuidado, que você poderá estar enfrentando o Deus vivo. E a Bíblia diz que Deus é um Deus amoroso, mas também Deus é um Deus vingador. A Bíblia Sagrada diz que Deus é o Deus que nos ama profundamente ao ponto de dar o seu Filho amado para nos salvar, mas diz também que Deus julgará cada uma das nossas ações, cada uma das nossas atitudes, cada palavra que sai da nossa boca serão trazidas, levadas a juízo por Deus, ou no tribunal de Cristo ou no juízo final. Mas o que é certo é que isso chegará, esse dia chegará, isso acontecerá. Portanto, conclamamos a igreja a estar de pé, revestida com a couraça de Deus, com a armadura de Deus, revestida com a armadura de Deus. Mas as autoridades entendam que Deus está acima de vocês, Deus está acima de todas as coisas. Aquela palavra, aquele refrão da campanha do presidente Bolsonaro, o Brasil acima de todos e Deus acima de tudo, isso é a verdade. Nós temos que valorizar as coisas, mas Deus está acima das coisas. Sabe, não temos conseguido enfrentar vitoriosamente um vírus invisível que é uma das astutas ciladas do diabo que tem nos afrontado. Como vamos querer enfrentar o Deus vivo? Não, é melhor enfrentarmos o coronavírus pela fé em Deus, clamando a Deus, suplicando a Deus, crendo em Deus, confiando em Deus, do que afrontar a igreja do Deus vivo. Não seja um Golias da vida, seja alguém que está agindo como autoridade a serviço do Deus Todo-Poderoso.
Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que é Deus quem estabelece as autoridades e é Deus quem destitui as autoridades. Tenhamos cuidado, reflitamos nesse momento. O coronavírus vai pegar, mas vai pegar aqueles que negligenciarem a Deus. E a igreja clama, a igreja ora, a igreja suplica por todas as autoridades. A igreja tem orado pelo presidente da República, pelos ministros, pelo Supremo Tribunal Federal, tem orado pelo Congresso Nacional, tem orado pelos governadores, pelos prefeitos, pelos vereadores, pelos deputados federais e estaduais. A igreja tem orado pelos tribunais regionais, a igreja tem orado, clamado, suplicado a Deus, ao Deus que é Senhor sobre todas as coisas. A igreja tem feito, tem exercido esse papel. A igreja não pode fechar portas. A igreja tem que estar com suas portas abertas. A responsabilidade da área espiritual da humanidade é da igreja. O governo humano cuida da vida social, da vida material, cuida da vida do cotidiano das pessoas, mas quem trata, quem cuida da vida espiritual da humanidade é a igreja do Senhor Jesus, a quem ele se referiu dizendo: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Estejamos, portanto, alertas, atentos, mas confiantes que Deus é Deus e que Deus pode todas as coisas. Queremos concluir essa palavra nesse momento, orando por você, em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, aqui estamos mais uma vez, Senhor, ministrando a Tua palavra, conclamando o povo a considerar que o Senhor é Deus, que o Senhor está acima de tudo e de todos, que nada foge ao seu controle e que o Senhor precisa ser invocado, o Senhor precisa ser clamado, o Senhor precisa ouvir da terra o clamor daqueles que foram lavados, regenerados pelo sangue do Cordeiro. Meu Deus, oramos pela presidência da República, pelos ministérios, pelos ministros, pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Congresso Nacional. Oramos por esses governadores, ainda que alguns tenham confrontado o Senhor, afrontado o Senhor. Nós oramos por eles, pedimos a Tua bênção sobre eles. Oramos pelos prefeitos, ó Deus, oramos pelos deputados estaduais, federais e os vereadores. Oramos por todas as autoridades civis, eclesiásticas, ó Deus, as autoridades da saúde, meu Senhor, pelos militares. Oramos e pedimos, ó Deus, que estes dias sejam abreviados, mas, ó Deus, que aqueles que te rejeitam, aqueles que te negligenciam, ó Deus, reflitam nesses dias e saibam que tem que voltar ao Senhor da glória. Só quem pode derrotar qualquer pandemia, qualquer vírus que causa pandemia na humanidade é o Senhor dos Exércitos. Os homens estão atordoados, os homens não estão falando coisa com coisa, cada um diz uma coisa numa direção, não há, ó Deus querido, acerto, não há ajuste, meu Deus, mas os homens estão confusos diante de um vírus tão minúsculo. Mas o Senhor conhece o vírus, o Senhor conhece as autoridades, o Senhor conhece o coração dos homens, e nós pedimos que o Senhor haja nesses dias, pois é em nome do Senhor Jesus Cristo que nós a Ti oramos, rogamos e agradecemos. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e que te revista com a sua armadura. Verdade, justiça, fé, evangelho e palavra de Deus. Que Deus te abençoe e fique na paz. Amém. Chegamos ao final do culto. Quero agora dar os parabéns aos aniversariantes do dia 11, que é a irmã Neurislene, a irmã Neuma e o irmão Francimar. Então, curta as nossas redes sociais. Até a próxima!